Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje é dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. E nós vamos falar a respeito dessa aparição maravilhosa. Nossa Senhora de Lourdes, que é a padroeira da nossa diocese, daqui da diocese de Apucarana. Então é com muito carinho que nós contamos a história dessa aparição da Virgem Maria, em Lourdes, na França. O ano era de 1858, 3 garotinhas, entre elas a Bernadette e a sua irmã, que tinha só 11 anos, e uma outra amiga de 12 anos, Bernadette na época tinha 14 anos. Eles foram buscar lenha para vender, para comprar pão. Bernadette, com a sua irmã e a sua família, vivia uma vida de muita miséria, ali nos arredores de Paris. Lourdes era uma cidade localizada no subúrbio de Paris. E assim, a hora que passavam por uma gruta próxima ao rio Gave, Bernadette sentiu um vento que vinha de dentro dessa gruta, mas ela olhou as árvores e não balançava nada, e ela sentiu um suave chamado do seu nome. E ela, obediente, docemente atendeu. A hora que ela entrou na gruta, ela viu uma jovem senhora vestida com manto branco, com um laço azul na cintura. Bernadette não se espantou com aquela jovem senhora. Ela não disse nada, ela tinha nas mãos um rosário, e onde ela estava em pé, debaixo dos seus pés, em cada um deles uma rosa dourada. E as contas do rosário também eram como de pérola, mas uma pérola dourada com a cor parecida com as das rosas. Bernadette somente rezou, ajoelhou-se e rezou, e enquanto ela estava rezando o rosário, aquela jovem senhora sumiu, desapareceu. No outro dia, Bernadette voltou novamente àquele mesmo lugar, e novamente aquela senhora estava lá. Bernadette perguntava a ela qual o seu nome, mas ela apenas sorria e inclinava a cabeça com docilidade. Não dizia ainda Bernadette o seu nome. Só pediu para que Bernadette falasse para o padre que ela gostaria que ali naquele local fosse construída uma capela, no local da aparição. Bernadette, junto com a sua irmã, contaram para os seus pais. Inclusive Bernadette acabou sofrendo algumas repressões por parte dos seus pais por ter ido naquele lugar, por ter falado com uma pessoa estranha, mas ela dizia que era uma senhora muito bonita e que ela pedia oração. Orientado pela própria mãe de Bernadette, no outro dia ela levou água benta até o local da aparição. E a hora que a senhora apareceu para ela, ela jogou água benta aos pés daquela senhora, para saber se aquela aparição era maligna ou se era algo de bom, algo que veio dos céus. E Nossa Senhora apenas sorriu e inclinou a cabeça para Bernadette. E assim passaram alguns dias. Nossa Senhora pedia para que ela voltasse durante 14 dias seguidos, no mesmo lugar, no mesmo horário, porque ela tinha algumas coisas para ir falando para Bernadette. E assim foi. O caso da aparição repercutiu e muitas pessoas ficaram sabendo do que estava acontecendo com aquelas três meninas, com aquelas 3 jovens. E muitas pessoas começaram, curiosamente, a ir até aquele local, também achando que tinha alguma coisa realmente sobrenatural acontecendo ali. Mas as autoridades da França, de toda aquela região, que naquela época estavam passando por um período de mudança, principalmente de cultura e de religião. Muitas pessoas tinham se tornado ateias, muitas pessoas não acreditavam mais em Deus, e havia toda uma mudança também em relação a uma repulsa à religião católica, na verdade. Havia uma indisposição muito grande das autoridades em relação a isso. A igreja preferiu, a princípio, não se pronunciar, não se meter no meio daquela balbúrdia, porque isso realmente virou um caso de polícia, literalmente. A polícia interditou a gruta, não deixou que ninguém entrasse mais e proibiu as crianças de voltarem lá. Mas Bernadette conhecia aquele local como a palma das mãos, e ela sabia outras entradas que tinha para chegar até a gruta. E assim, de noite, de uma forma bem secreta, ela continuou a visitar a gruta e a se encontrar com Nossa Senhora. Num certo dia, Bernadette perguntou novamente como era o nome daquela senhora. E ela revelou a Bernadette que ela era a Imaculada Conceição.
E assim Bernadette foi até o seu padre para revelar isso, porque o padre perguntou, olha, vai lá e pergunta para essa senhora como é o nome dela. E aconteceu que 4 anos antes, Papa Pio IX, como nós vimos outro dia aqui, no Conhecendo os Santos, a respeito da história desse grande santo, Papa Pio IX, ele havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Mas, lembre-se bem, o ano era de 1854, não havia telefone, não havia internet, os meios de comunicação eram muito difíceis, eram demorados para mandar carta, para chegar até os lugares onde precisava chegar. Então as pessoas não sabiam exatamente o que havia acontecido. Poucas paróquias, poucas dioceses haviam recebido de fato aquela notícia da proclamação do dogma da Imaculada Conceição até então. E Bernadette, ela era, apesar de ter 14 anos já, ela ainda era analfabeta. Ela, por ter uma família muito pobre, ela não tinha tido a oportunidade de entrar na escola até então. Não sabia nem ler, nem escrever. E ela nunca tinha participado de aulas de catequese. Então, o que ela conhecia a respeito da religião era apenas o que tinha sido passado pelos seus pais na sua própria casa. Era muito pouco. Então, o próprio padre que a atendeu disse que não tinha como aquela jovem saber disso, do dogma da Imaculada Conceição, e muito menos do que se tratava a Imaculada Conceição. Chegaram à conclusão, depois de algum tempo, que pelas evidências que passaram a acontecer no local, com milagres e muitas outras coisas maravilhosas que aconteceram ali na gruta, e também pelo relato das crianças, principalmente de Bernadette, que de fato aquilo era uma confirmação divina, de que os céus, através de Maria, confirmavam a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Isso teve um papel muito importante dentro da igreja, uma confirmação direta dos céus, dizendo que aquilo que o Papa havia proclamado aqui na terra, de fato era uma vontade divina, o dogma da Imaculada Conceição. Bernadette foi muito perseguida. Ela foi perseguida a princípio pelos pais que não acreditaram na história, o próprio padre que a princípio não acreditou na história, o bispo daquela diocese que também não acreditou na história, as autoridades civis, delegado, prefeito, todas essas pessoas interrogaram e queriam fazer com que Bernadette confessasse que aquilo era uma mentira, que aquilo era apenas uma história de criança. Mas ela defendia, apesar de toda a sua humildade e a sua simplicidade, ela defendia a aparição com muita veemência, com muita força. E assim, depois de 4 anos, no ano de 1962, o bispo da diocese, de fato, concluiu que as aparições eram verdadeiras, mediante todos os fatos que haviam acontecido e também mediante a forma como a própria Bernadette e as outras 2 meninas haviam relatado a respeito de todo fato acontecido. E um dos dias, como a população estava muito sem acreditar exatamente o que estava acontecendo ali, que de fato aquilo era uma aparição de Nossa Senhora pediu para que Bernadette viesse na gruta num determinado horário, num determinado dia, e cavasse com as próprias mãos num local que Nossa Senhora indicou. Desse local brotou água, e essa água, que era num lugar seco, que a princípio nunca tinha tido nenhuma fonte ali, começou a brotar essa água, e essa água jorra até hoje inexplicavelmente. Essa água foi fonte de muitos milagres. Muitas pessoas que tocaram essa água, que levaram essa água para casa, relataram verdadeiros prodígios e milagres que aconteceram nas suas vidas, principalmente curas de pessoas com doenças incuráveis e principalmente de pessoas com doenças físicas, como pessoas paraplégicas, pessoas que eram aleijadas, que tinham deformidades em determinados membros, mão, cabeça, pé, e essas pessoas foram milagrosamente curadas, conseguiram ficar perfeitas. E assim, depois de algum tempo, as aparições cessaram. Disse que são 18 aparições no total que Nossa Senhora
fez para a jovem Bernadette, sua irmã e sua amiga. E depois de um tempo, Bernadette cresceu um pouco mais e foi para um convento. Ela viveu uma vida de religiosa, atendeu a sua vocação e acabou partindo dessa vida muito cedo. Mas Bernadette traz, na sua forma de ser, nos seus exemplos, na vida que ela levou, principalmente depois da aparição, toda a conclusão de fato que aquilo foi uma aparição de Nossa Senhora. Como nós escutamos falar de Jesus nos evangelhos, e isso aconteceu em toda a história da igreja, Deus confunde os sábios através das pessoas simples. Pois uma menina tão ignorante, tão iletrada, que não conhecia nada a respeito do mundo, principalmente da religião, ela recebeu de Nossa Senhora as maiores graças. Conta-se que Bernadette, enquanto ainda estava viva, realizou pelo menos 2 milagres atestados e confirmados pela ciência, ainda em vida. Bernadette morreu muito cedo, com apenas 35 anos de idade, mas ela permanece incorrupta, seu corpo permanece incorrupto. E de uma forma como poucos corpos encontrados incorruptos estão. De fato, a mensagem de Nossa Senhora em Lourdes, em Bernadette, tem toda a sua autenticidade. Uma menina pobre, simples, que era analfabeta, recebeu tantas graças, realizou tantas graças que a ciência nem a filosofia podem explicar. Assim, nós temos essa devoção que se espalha ao longo dos anos, tendo sempre o dia 11 de fevereiro como o seu dia, o dia da primeira aparição, como o dia da comemoração, onde Nossa Senhora veio trazer uma mensagem de penitência, de oração e principalmente de conversão para todos nós, através do rosário, através do Santo Terço, para que as almas possam alcançar os céus, a graça divina. Nossa Senhora disse a Bernadette numa das aparições: eu prometo a você muitas felicidades, mas não nesse mundo, apenas no próximo. Então, que nós possamos também tomar dentro dessa aparição de Lourdes, de Maria Santíssima, essa mensagem. Nós temos uma graça muito grande para receber. Talvez não nesse mundo, talvez não nesta vida, mas com certeza na próxima, sim, juntos de Deus. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos esse vídeo, inscreva-se no canal e também ative o sininho para você receber muitos outros vídeos aqui do nosso canal da Desterro FM, nesse nosso quadro principalmente, Conhecendo os Santos. E vamos terminar essa historinha de hoje com uma pequena jaculatória. Nossa Senhora de Lourdes, o vosso povo clama, protegei e abençoai a Diocese de Apucarana. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.